Olá, boa noite. É bom estar aqui. Vida corrida, um monte de coisas para fazer. E da Samara indo embora. E quando os filhos começam a seguir o destino, é o momento da gente olhar para o nosso. E essa é a temática da nossa live de hoje. Faltando poucos dias para a vivência do masculino e feminino. Algumas pessoas aí estão dizendo: estou morrendo de medo de ir para essa vivência, estou enrolando, não sei se eu vou. E é tão impressionante o quanto o medo cega, o medo faz com que a gente olhe somente o pior aspecto de todas as coisas. E principalmente, né, o medo, ele nos paralisa. Então, hoje é o nosso tema da live. Boa noite, Vandinha. Tudo bom aí? Bem-vindas. Bem-vindas. Como tá, Vandinha? Tá voltando? Mila, boa noite. Bem-vinda. Vamos começando hoje atrasada, mas ainda tá voltando para Barcelona. Então, gente, meu dia virou meio caos. Tá indo já hoje, graças a Deus, tá? Foi perfeito aí esses dias. Fazer papéis, ocupar papel de mãe, papel de dona de casa, papéis, enfim, misturar 500 milhões de papéis. Tudo junto, tudo misturado. Foi extremamente desafiador essa última semana. E como vocês estão? Bem-vinda, Eliane. Eliane, bem-vinda. É um prazer estar aqui. Nós estamos aí há menos de 6 dias da nossa vivência do masculino e feminino. E hoje eu vou trazer um tema que eu acho que vai ser bem importante, porque as pessoas estão dizendo para mim: eu tô com medo. Eu tô com medo do que eu vou viver lá. E eu fiquei pensando, eu falei, interessante, né? Porque a gente tem um lugar em que nós temos todas as expectativas de que algo aconteça e que a gente saia do -1, pelo menos para chegar no 0. Mas quando isso está próximo, a gente fala: meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim, é melhor eu continuar aqui, no lugar do tá ruim, mas tá bom, porque pelo menos eu dou conta disso. Boa noite, Aidalva. Eu dou conta de lidar com tudo isso, eu dou conta do que pode vir a acontecer, eu sei o que tá dentro do limite do previsível, e esse limite do previsível é o que nos paralisa tudo. Bem-vinda, Josi. Boa noite, Aidalva. Bem-vinda, Reni. Bom te ver por aqui. E hoje o tema é trazendo esse lugar, né? Porque eu falo que eu não sei nem se eu vou falar a partir de um lugar só enquanto mulher, porque enquanto mulher a gente se desafia o tempo todo. A gente se desafia a ser melhor, a ter mais, a garantir sobrevivência, a garantir que vai dar tudo certo. A gente se desafia a olhar para os filhos, a cuidar dos filhos, a cuidar do marido, a cuidar do trabalho, a cuidar de multitarefa. A gente se desafia e falsamente a gente diz: eu dou conta de tudo. Século XXI, se isso é verdade, gente, ainda. Século XXI, nós ainda temos esse padrão. De sermos fortes, de sermos duronas, de ter que dar conta e de fazer com que o nosso ego sobreviva a tantos ataques, a tantas coisas que acontecem. E pensando nisso, eu vou trazer para vocês algo que aconteceu ontem e que eu fiquei, na verdade não é ontem, acho que é algo que tem acontecido e que tem tudo a ver com esse lugar do ser vulnerável, do ser forte, de como a gente equilibra esse lugar de masculino e feminino dentro de nós para ouvirmos determinadas coisas, respirar,
contar até 50.999 e deixar as coisas como se você tivesse ouvido moco, como diziam os mais antigos, e você simplesmente finge que não entendeu, finge que tá tudo certo, né? Mas eu tô em reforma aqui no apartamento, acho que algumas pessoas já sabem disso. E, gente, pequenos detalhes, a gente vai prestando atenção, o quanto pequenos detalhes da vida você acostumou a dividir, você acostumou a fazer por outras pessoas, a gente vai se acostumando, né? E aí eu vou trazer para um lugar do eu, o quanto eu vivi com o Eduardo 34 anos praticamente, né? Então, muitas coisas desse lugar de reforma, de pinta, de pedreiro, de marceneiro, disso, isso era com ele, né? O meu cuidado era outro. E aí eu vou fazer essa live hoje a partir deste lugar, porque é a primeira vez que eu tô cuidando de reforma, cuidando de pedreiro, de marceneiro, de encanador, de pintor, sozinha praticamente, porque o Danilo também estava em paralelo cuidando da dele, o Iago vivendo a vida dele, ele em Barcelona, ou seja, os filhos seguindo a vida deles. E aí você tem que seguir a sua, as coisas estão acontecendo e não dá para fingir que não tem, que vem a fada madrinha que vai dar conta de tudo, porque não, você vai ter que se virar. E foi muito sincrônico tudo que tem acontecido, porque muitas mulheres se identificaram com essa fala, porque chegou aqui um dia, uma pessoa pediu o fechamento da sacada e o moço tá me enrolando fazem 6 meses. 6 meses. E aí ele falava, não, dona Eunice, já tá tudo certo. Primeira vez quebrou o vidro na fábrica. A segunda vez o cara que tava vindo adoeceu. A terceira vez, enfim. A última vez era do dia 31 agora, ele não veio. Eu falei, seu Ed, o senhor tá vindo? Ou aconteceu alguma coisa? Ele falou, não me respondeu na hora, mas à noite ele disse que ele estava doente. Aí eu falei, seu Ed, vamos fazer o seguinte, eu queria muito acreditar que o senhor está doente, mas o senhor já mentiu tanto que eu não acredito. A grande questão dessa história, gente, é que muitas vezes, se a gente não tá com essa energia em harmonia, em equilíbrio, quando veio o arquiteto aqui, ele falou assim, sabe o que acontece? É porque você não tem um homem em casa. Como assim? É isso. Quando você é mulher, o tratamento e o nível de palavra dessas pessoas é diferente. Falei, como? Gente, isso não faz o menor sentido. O dinheiro que vem de um homem vem de uma mulher. Isso faz diferença. Isso deveria fazer diferença, o tratamento e a forma que essas empresas se vendem. E aí eu fiquei muito incomodada com isso há um tempo atrás. E aí eu falei pro meu filho, filho, eu preciso de ajuda, né? E aí eu falei, olha, primeira vez, enfim. E aí eles entraram no circuito para mediar, mas muito a contragosto, mas porque, gente, vocês não têm noção do quanto isso... Olhar para isso e pensar que merda, isso é verdade. Pleno século 21, isso é uma verdade. Comprei o banheiro. Quando chega no dia da instalação, o cara já tinha desmarcado 2 vezes. Aí o último ele falou assim, sabe o que aconteceu, Eunice? Eu tenho uma notícia para te dar. Qual notícia? Ele falou, a empresa fechou. O marceneiro que eu contrato, eu falei, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu não contratei marceneiro nenhum, contratei uma empresa de decoração de móveis, decoração e planejado. Eu falei, se vira, eu quero meu dinheiro de volta, minimamente. Isso era uma quarta-feira. Eu falei, você tem até domingo para devolver o dinheiro e colocar esse dinheiro na minha conta. E aí ele falou, não, eu sei, você tá certo, eu vou te devolver, só que daí pra frente ele não me atendeu mais. Eu tive que falar com o Dan, falei, filho, tá acontecendo isso. Ele falou, se ele não responder até a semana que vem, aí enfim, o Danilo entrou no circuito, mandou resposta pro cara, perguntou pro cara quando é que ele ia depositar, enfim, nós fomos parar na porta dele, porque tinha uma pessoa que conhecia quem me indicou,
conhecia ele e sabia onde ele morava. Além de tudo é burro, né? Enfim, gente, por que eu tô trazendo esse tema? O quanto é difícil você estar num lugar e pensar: como é que eu lido com essas questões em que tipicamente são tidas como um lugar ocupado pelo masculino? E como é que eu olho para isso e eu não fico puta da vida quando encontro uma pessoa escrota que olha para você e fala como você é mulher? E aí foi o que eu ouvi ontem. Então, porque aí veio a loja de planejada, a outra, mandei fazer tudo, enfim. E aí eu falei, olha quanta coisa que eles não fizeram, que tá faltando, e que aí eu mandei culhambando, que eu falei, já tô de saco cheio. Você paga e você, quando na hora de você receber, você não recebe aquilo que você pediu, tá faltando um monte de coisa, enfim, eles vão voltar. Mas é um olhar que, se fosse com um homem, isso teria acontecido? Se neste momento eu estivesse usando mais a minha energia masculina, isso teria acontecido? A gente fica num movimento de ficar se questionando: será que eu tenho que olhar para este lugar de masculino, em determinados momentos eu usar só isso? E eu fui numa casa ontem e a pessoa falou assim: sabe por que ele fez isso? Porque você não tem um homem dentro de casa. Eu falei, fica tranquilo, isso é o de menos. Eu vou arrumar um homem logo, né? E o Danilo tava junto, ele falou assim: conversa é essa, mãe? Eu falei, teu sogro não tá dizendo que o problema é isso? Gente, mas eu falei aquilo e voltei extremamente incomodada com aquela situação. Porque eu falei, esse é um lugar em que a gente não pode entrar para este âmbito, esse contexto que não pode deixar que eu vou lá e eu resolvo, mas eu resolvo do jeito macho, do jeito que pode deixar que eu brigo, eu faço, eu aconteço. E eu olhava para aquilo e eu falava, gente, não precisa de nada disso. Ao mesmo tempo, como é que a gente harmoniza essas forças masculina e feminina dentro de nós para que a gente consiga transitar de uma forma saudável a ponto de dizer: eu não quero isso, eu não aceito isso do jeito que está, eu não aceito isso do jeito que você fez. Mas já está instalado. Vem retirar, leva e traz o que eu pedi, porque eu não pedi isso. E o quanto a gente fica num lugar extremamente à mercê do outro. E eu tô falando aqui da reforma de casa, mas eu tô falando também de todos os contextos em que a energia feminina e masculina dentro de nós, se ela não está em harmonia, eu atendo muitas pessoas que chegam aqui, muitas mulheres destroçadas, porque encontram pessoas que começam a falar essas coisas e elas ficam perdidas sem saber nem como responder, e acabam olhando para o outro e entendendo que a forma tosca dele lidar ou dela lidar com a vida, aquilo é o correto, e se perde nesse lugar de papéis. É quase como se fosse: e agora, como é que eu faço? Como é que eu tenho que proceder? Eu tenho que sair daqui, eu tenho que pegar um pau, eu tenho que ir lá na casa do homem, eu tenho que dar umas pauladas na cabeça dele, eu tenho que ir lá, eu tenho que... E quando a gente olha, a gente fica sem saber mais o que é certo e o que é errado, o que é uma polaridade em que você vai, você conversa, você põe pingos nos is, e quanto você pode ir para um lugar de pontuar e ser assertiva, sabendo que a sua assertividade muitas vezes ela não vai ter o efeito que você gostaria, que é trazer responsabilidade a quem tem que assumir a sua. Muitas vezes, quando nós estamos, e aí eu não estou falando de homens e mulheres, eu estou falando de energia polarizada, quando nós estamos com mais energia feminina, é o momento em que, infelizmente, a gente abre mão dos direitos, a gente abre mão da justiça para evitar conflito. Quando nós estamos nessa polaridade que é mais masculina, você vai atrás do seu direito
e você não quer nem saber o que o outro vai pensar, se eu vou no Procon, se eu vou nisso, se eu vou naquilo, eu não quero nem saber. Eu quero o que é meu, ponto final. Às vezes, nós fazemos isso nas relações com os nossos parceiros, com o nosso chefe, com a nossa amiga, com os nossos filhos. A gente vai para um lugar, ai, deixa pra lá. Ai, deixa pra lá. Cada vez que a gente vai deixando muitas coisas pra lá, quando a gente começa a olhar para quem nós somos, a gente vai perdendo a identidade que nos traz a força dessa energia, desse equilibrar de masculino, esse equilibrar de feminino, e principalmente a gente vai para um lugar que é da criança, porque a gente acaba ficando com medo do confronto. A criança, ela não quer saber de briga. A criança, quando ela entra num lugar de briga, é para marcar território, é só para dizer, não me deixa aqui, e ó, esse lugar é meu, essa mãe é minha. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui? Mas de um modo ou de outro, quando eu penso neste movimento que é extremamente desafiador, que é você, tem hora que você olha e fala, meu, que canseira você ter que estar brigando por coisas tão besta, tão sem noção, tão inadequadas, quando vem uma pessoa e simplesmente ele olha para você e ele fala, você não vai dar conta, você não vai brigar por isso. É quase um movimento de desqualificar você enquanto energia feminina. Este é um movimento que faz a gente ir para outra polaridade. Desde pequena, no caminho, na adolescência, na fase adulta, vão acontecendo essas coisas, seja por um pedreiro, por um jardineiro, por alguém que cobraria de um homem 20, e aí você conta pro teu irmão, você conta pro teu pai, e fala, não acredito que você pagou isso. Isso aí custa R$5. Ah, mas eu não sabia. Eu não sabia, eu paguei o que o cara pediu, ou seja, você foi feita de besta, sem saber, sem saber. O duro é, como é que a gente faz para harmonizar esses dois lugares? Principalmente porque, enquanto mulheres, cada vez mais, quando a mulher passa dos 30, que antigamente era, ficou para titia, hoje a mulher passou dos 30, ela escolhe quem ela quer do lado dela. Para que essa pessoa esteja do lado dela, ela precisa minimamente ser mais ou fazer mais do que ela faz por ela mesma. Porque para estar com alguém que me deu o que eu já me dou e encher meu saco, muitas vezes nós escolhemos ficar sozinhas. E este é um lugar que também vai para uma despolarização. É um lugar que também adoece. A grande questão é como a gente harmoniza forças, como a gente equilibra estes espaços dentro de nós, sem nos perdermos da nossa identidade, sem perdermos essa essência, independente de quem está sacaneando, de quem está falando, de quem está querendo briga. Como a gente consegue manter este lugar de força, de polaridade, sem ter medo de se arrebentar, porque esse é o medo. A gente morre de medo. Bem-vinda, Jane, bem-vinda. A gente morre de medo de se arrebentar, de se estourar por conta do julgamento, por conta da forma que o outro nos trata, que o outro entende que nós, que esse ela é café com leite, ela é mulher, ela não vai nem se incomodar com isso. Quando na verdade ser mulher, estar com uma energia feminina mais polarizada, não deveria ser alvo de ataques, não deveria ser alvo de desrespeito, pelo contrário, deveria ser alvo de cuidado, de respeito e de força. Alguém passou por isso aí, de viver isso e não saber como lidar? Bem-vindas, bem-vinda, Carla. Alguém passou por isso? De chamar um encanador, de chamar alguém para fazer alguma coisa
e a pessoa se sentir no lugar e não fazer nada do que foi combinado, cobrou do vizinho 50 de você cobrou 100. Eu passei. Como foi, Aidalva? Conta pra gente. Alguém mais, meninas? Quem mais passou por isso? Muitas vezes. Qual é o sentimento, meninas? Porque pra mim é de indignação. Eu dou risada porque eu falo, gente, não é possível. Eu dou risada, mas é uma sensação de frustração com pintor, marceneiro, também já passei. A Aidalva, é terrível. Vandinha, você tá pedindo pra abrir. Quem mais? Se a gente pudesse trazer uma sensação, porque eu penso que isso, eu nunca tinha pensado nisso, a partir do momento que você vive, você fala, opa, peraí, isso aqui tem algo que é grave e que já virou normal, porque quando um homem fala, os homens te tratam assim porque você não tem um homem em casa, esqueci de carregar, pera, vamos pôr o carregador aqui. Pronto, quase ficávamos sem. Olhe, eu sou viúva e coloquei muitas vezes dizer que meu marido estava a caminho para resolver comigo. Puta merda. É melhor eu não brincar com isso não, sabe? Porque Edu tá no outro plano, nem que ele vem mesmo, melhor deixar pra lá. Eu também, Naira. Mas é melhor não brincar com isso não. Meu, mas é o máximo do absurdo isso. E essa é uma das coisas que eu falo muito dentro da vivência e que a gente traz práticas até para harmonizar isso. E quando você vai olhando, você fala, pera, eu preciso cuidar disso. Tranquilo. Aniele, bem-vinda. Quem mais, meninas? Então, quando a gente fala, né, Naira? Quando você fala, eu sou viúva e eu tive que muitas vezes dizer, então meu marido vem vindo pra gente resolver isso juntos. O que você tá dizendo? Que só eu, por quem eu sou, não é o suficiente para ter respeito dessa pessoa. E quando isso não é suficiente, como é que a gente harmoniza isso? Porque lembra a história da essência, que a gente vai criando camadas de cebola para não passar pela raiva, pela dor, pela frustração, pela tristeza, para não viver essas condições, a gente vai simplesmente criando várias máscaras para dar conta. Como é que a gente pode fazer para lidar com isso de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, sem que isso vá pesando e a gente vá se escondendo? Porque é um selfie que tem que ficar mascarado o tempo todo, tem que ficar fazendo de conta o tempo todo que tá tudo bem, que eu dou conta e que eu vou pra porrada, que eu vou pro confronto, ó. E olha o quanto é enlouquecedor, porque eu tenho uma cliente e ela fala, Eunice, quando eu vou falar com os homens, eu chego falando, e aí, mano? Eu penso, meu, não rola, depender de mim, não vai rolar isso não. Ela fala, Eunice, é a única forma que eles entendem o que eu quero falar. Eles não me roubam, eles não praticam assédio, eles me respeitam, porque eu falo na linguagem deles. Eu falo, meu Deus do céu, a essa altura da minha vida ter que aprender a falar, e aí, mano, não vai rolar. Mas ela é jovem e essa é a forma que ela encontrou para garantir sobrevivência nesse universo. Ela lida muito com compra, com venda, com fornecedor, então ela precisa encontrar uma forma de sobreviver. A grande questão é, onde é que está isso aqui? Quantas camadas a gente vai ter que esconder? Quantas vezes a gente vai ter que fingir
que isso aqui não tem uma dor, porque dói. Hoje eu estou trabalhando da mesma profissão dele com perfeição. Penso por cada uma. Pois é. Pois é. Boa noite, fada. Bem-vinda. E aí, meninas? Quem mais passou por isso? Para esse lugar? Fada, hoje o assunto aqui é quando a gente encontra umas pessoas extremamente desrespeitosas, uns homens escrotos e que tratam a mulher quando você precisa, e tratam quando a nossa energia não está na polaridade de harmonia, o quanto é dolorido você chamar um pedreiro, um marceneiro e ele cobra de você um preço, quando para um homem ele cobraria menos, muito menos. Ele marca com você, não aparece, e ele faz as coisas de qualquer jeito, porque você é mulher e você não vai cobrar mais do que isso, você não vai reclamar, porque você não tem um homem em casa para fazer isso. E eu ouvi isso e eu fiquei indignada, né? O quanto a gente tem que abrir mão de algumas coisas para dar conta de outras. Bem-vinda, meninas. E aí a pergunta é: quem mais já passou por isso? Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, Selma. Bem-vinda, Fábio. Bem-vindos. Quem mais passou por isso? Quem mais precisou de serviços, precisou contratar serviços e teve que ser super fora da tua essência, super assertivo o tempo todo, brigar, você teve que ir contra os teus princípios, inclusive, para poder pôr respeito, impor limites, estabelecer regras, rever contratos. Quem mais? Que você acaba saindo até com a sensação de que tá escrito trouxa aqui na sua testa, porque não é possível. Não é possível. Quem já passou por isso? Josi. Gente, eu vou trocar de óculos, porque esse aí não tô enxergando nada. Eu sempre trabalhei em um mundo masculino, por isso eu acho que tenho muito mais um lado masculino, por isso eu vou fazer a vivência. Vai te ajudar muito, Josi, muito. Bem-vinda, boa noite, Selma. Eu sempre trabalhei com homens. Só tive alguns momentos de ser rebaixada em valores porque era mulher. Ou numa sala de reunião, o homem repetiu o que eu falei e aplaudiram ele. É isso. Só que aí, quando a gente olha para esses lugares, gente, a gente está falando todas do mesmo lugar, né? Mas isso foi antes da minha terapia. Perfeito. O quanto, fada, o quanto a gente fica dentro desse lugar de eu tenho que fazer muito, eu tenho que me posicionar muito, eu tenho que brigar muito para que essas pessoas não invadam o meu espaço. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é muito mais normal do que a gente imagina. É uma pena. É uma pena, porque são muitas feridas, são muitas mulheres que olham e que tem que se posicionar dentro de um lugar do masculino, tomando essa força, negando o feminino, adoecendo. E a grande questão é que a gente encontra ainda polaridades masculinas que chegam e falam assim: ah, então a minha mulher, ela virou o macho da relação. Ela virou como é que eu ouvi outro dia? Ela virou o Tião. Eu queria encontrar a Joana em casa, mas ela faz tanta coisa que eu só encontro o Tião. E aí, se a gente olha para esse lugar e para esse discurso, é pensar: onde é que está esse Tião aí, dentro deste homem, que não permite que esta mulher desabroche o feminino para que essa relação fique verdadeiramente em harmonia? Porque quando ele chega no consultório e ele traz esse discurso,
Muito provavelmente esse é o discurso também de fora. Esse é o discurso que ele traz e ele diz: ah, então tô traindo a minha mulher porque ela é o tião da relação. Muitas pessoas. Sim, sempre temos que fazer mais do que eles para sermos valorizadas. Atualmente me motivo e também motivo amigas para não se deixarem abater e pararem de se diminuírem. Parece que estamos mentindo, mas é a realidade. Esse é um lugar em que não se constrói sozinha, né? É um lugar em que se constrói, você muda aqui e você tem que ir expandindo isso para que outras pessoas também aprendam a se valorizar, aprendam a se reconhecer, aprendam a respeitar, que eu acho que o maior desafio, enquanto mulheres, ainda é o autorrespeito, é o amor próprio, é perceber o quanto a gente merece e o quanto a gente não merece determinados tratamentos, determinados posicionamentos, e o quanto a gente pode sair desse lugar de olhar para o outro e deixar muito claro: meu, você é muito sem noção. Quando vem comentários desse jeito e que você fala: eu não concordo, eu não preciso ter um homem dentro de casa para ter o respeito de um trabalho que eu contrato, eu não preciso ter um homem, eu não preciso sair brigando o tempo todo para provar para as pessoas que o meu limite é o meu limite, o seu limite é o seu limite, ponto final. A gente não precisa ficar em conflito o tempo todo. Esse é o grande desafio. E esse, para mim, eu fico pensando, né? Se tudo que está fora corresponde ao que está dentro, essa guerra que está acontecendo aí fora, ela também repercute o que está no nosso interno, no meu, no seu, nos engolição de sapo, enfim, tudo. Se a gente soma, porque um bolo não se faz com ingrediente só, você vai somando, isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando você olha, a minha energia do silêncio, a sua energia do silêncio, a tua energia de é assim mesmo, vai agregando, vai aumentando, e quando você vê, você não dá conta mais, vira uma enorme fogueira da Inquisição, uma enorme guerra, que é o que acontece, né? Esse lance de tô traindo a minha mulher é muito narcisista. Parece o discurso de homem que quer que as mulheres faxinem com roupa sexy e na rua de burca, porque só o parceiro pode ser ativado como sexy. É isso. Como se nós quiséssemos faxinar ou faxinar com roupa sexy para eles. Mas ainda tem muitas pessoas que ainda acreditam nisso. Eu falo que o grande desafio existe um jogo entre essas polaridades masculino e feminino, em que quando isso é combinado e entre o casal existe algo que é respeitoso e que vira um jogo, até você fazer esse jogo de fantasia é legal, porque é algo combinado, não me dói, não me pesa e não é desrespeitoso. A grande questão é quando não se tem escolha. E aí a gente está falando de polaridades e a gente também fala de homens que passam pela mesma situação. Porque quer queira, quer não, isso tem nome e sobrenome, isso continua sendo um abuso, porque a gente não consegue se posicionar de forma equilibrada. Vandinha, você tá aqui pedindo o tempo todo para entrar, é isso ou é só um botão que tá aí aparecendo? Ver solicitação o tempo todo. Quem mais, meninas? Boa noite, Cida. Prazer ter você aqui. Quem mais, meninas, já passou por isso? Nós temos um homem hoje. Qual é a opinião, Fábio? E hoje o tema é quando você tem que rebaixar e fingir que não tá vendo, que tá surda, que não entendeu a piadinha e que você tem que pôr panos quentes para manter as coisas como estão. Deixa pra lá, vamos deixar assim mesmo, vamos fingir que tá tudo certo. Bem-vinda, Marisol. Prazer ter vocês por aqui. O grande desafio, gente, e quando a gente pensa que uma andorinha só não faz verão, boa noite. Quando a gente pensa que
uma centelha expande e vai expandindo, quando uma consciência expande, ela também vai expandindo outras consciências. Ou seja, quando a minha consciência do que é ter uma energia feminina saudável expande, ela também atrai o masculino com uma energia saudável. Quando isso aqui fica atrofiado porque eu não sei o que é, eu não consigo harmonizar essas forças dentro de mim, porque eu estou dentro de um padrão, e dentro do padrão eu não sei, eu não posso mudar, eu não consigo fazer diferente, a gente vai seguindo fazendo mais do mesmo. E o grande desafio é como é que a gente faz diferente sem se perder da essência, sem se perder no que é essencial para nós enquanto forças, enquanto polaridades femininas e masculinas. Vem, pode vir que o abraço está garantido, Claudinha. Vai ser um prazer. E eu acho que esse é o desafio, gente. Nós estamos aí, para vocês que estão entrando agora, nós estamos falando sobre o quanto é difícil mantermos a polaridade feminina em harmonia, sem sentir dor, sem sentir que nós estamos sendo invadidas. Quando você contrata um serviço e o serviço é cobrado a mais, não é feito o que você pediu, quando a pessoa simplesmente finge que você não está aí, enfim, o nível de desrespeito é maior, mas porque você é mulher e não porque o seu dinheiro é menos do que o dinheiro de um homem. Então, o quanto isso se torna uma ferida e o quanto essa ferida vai abrindo outras tantas e que a gente acaba nem dando conta, e a gente vai só fechando a nossa energia, a gente vai escondendo a nossa força para dar conta de sobreviver, porque esse é o nome. Como é que a gente sobrevive? Cada vez estou mais perdida e cada vez mais sinto dor e a mais. É isso, Cláudia. Como é que a gente pode mudar para que essa dor ela não fique tão pesada, para que eu deixe de fingir que tá tudo bem, para que eu comece a olhar para minha essência e ter a certeza de que essa mulher que está aqui dentro, ela tenha um momento em que ela pode ser vulnerável, mas ela tem uma força que é dela e que não depende de ninguém para que isso acione. Preciso reconhecer que ela existe, preciso ter certeza de que eu posso fazer melhor do que as minhas ancestrais, de que eu posso ser mais, de que eu posso fazer diferente, mas principalmente eu preciso ter certeza de que a minha história pode ser diferente da história de todas as que vieram antes. Quando existe esse profundo sim a essa história, nós construímos um novo caminho. Só me dizem que eu sou too much e se cansam de mim. Aí é difícil. E aí, acho que talvez tenha um desafio, Cláudia, que é assim, quando as pessoas dizem que você é demais e elas se cansam de você, o que elas estão dizendo de verdade para você? Os incomodados que se mudem. Se isso te incomoda, o grande desafio é entender onde é que eu estou me desequilibrando, me desarmonizando, abrindo espaço e atraindo pessoas que não estão na mesma frequência que eu estou agora. Porque eu falo que para cada pessoa você encontra uma pessoa que é semelhante, que o que é chato para a pessoa olha e fala: meu, adoro o teu jeito, eu gosto do jeito que você me trata, eu gosto do jeito que você é. Enfim, quando a gente olha e a gente se abre para isso, a gente deixa de ouvir esse desrespeito a ponto de dizer: você é chata, ai, tudo de você é demais, você me cansa. A gente não precisa ouvir isso. Que todas nós nos empoderamos, porque ninguém vai mais nos queimar na fogueira, com certeza, isso não precisa. A grande questão ainda é o que eu preciso saber, porque tem sido muito mais normal
nós mesmos entrarmos num lugar de castigo, de punição, de autopunição, e nós mesmos entrarmos no lugar desse de eu não mereço, de isso não é para mim, e a gente vai engolindo, a gente vai tolerando. E esse é um espaço que pode ser muito diferente. E essa é a nossa proposta do final de semana. Estaremos agora na próxima sexta-feira, indo para Jundiaí, e são dias muito intensos em que nós trazemos essas feridas, porque só um feminino cura um outro feminino, só um masculino curado cura um outro masculino. Eunice, curado quer dizer que tá perfeição. Perfeição não é desse mundo, gente. Estão falando de coisas humanas. Então, enquanto humanidades, quando nós estamos o feminino reunido, nós podemos olhar e acolher cada uma dentro da sua força, cada uma dentro da sua verdade. E quando nós estamos juntas, nós aumentamos a frequência do nosso feminino e nós aprendemos a respeitar, porque nós não somos rivais da força masculina, mesmo porque nós somos filhas de um homem e nós também temos essa força dentro de nós. A grande questão é: deixemos com o masculino que cabe a eles enquanto força, tomemos o nosso masculino enquanto força, deixemos o nosso feminino enquanto força e possamos devolver aos homens o feminino que é deles de uma forma harmoniosa. Esse é o único caminho que nos cabe. É o único caminho que equilibra as nossas feridas, as nossas dores, os nossos olhares diante do mundo. Então, se você está ali disponível esse final de semana e se não se inscreveu ainda, nós ainda temos pouquíssimas vagas. Eu falo que sempre está quem tem que estar e quem está pronto para dar um passo, porque do menos um para o mais um, nós temos que passar para o zero. E o zero é esse lugar de olhar o quanto as pessoas me tratam de uma forma que eu não gostaria de ser tratada, o quanto eu não mereço ser tratada desse jeito, o quanto eu quero ser respeitada, o como eu vou fazer para que as pessoas me respeitem. Não é porque é a Eunice, não, é porque é uma mulher e pode ter o nome de Maria, de Joana, de Cida, de um nome que for, não importa. E como a gente olha e a gente respeita também esse masculino que não precisa ter um nome, mas que precisa provar que para ele também merece mostrar vulnerabilidade e força sem se perder no tem que isso, tem que aquilo, tem que nada. Quando a gente consegue trazer isso dentro de vulnerabilidade e de força, a gente consegue construir relacionamentos extremamente harmoniosos, extremamente saudáveis. Então, próximo final de semana, as mulheres ficam comigo, Lecook fica com os homens, e assim, é um querido, acho que vocês não viram a live com ele, vale a pena assistir. Ele fica com os homens, trabalham essa questão de como olhar e comunicar de uma forma não violenta, como eles podem falar de coisas que enquanto mulheres, por mais que a gente queira, a gente não entende. E a gente sabe que mulheres são de Marte, homens são de Vênus, sim. Às vezes a gente fala coisas muito distintas e eles não entendem. Aí às vezes a gente fala coisas que também nós não entendemos e tá tudo certo. Cada um se nutrindo da própria força, a gente consegue dar um passo total diferente aí, rumo a um equilíbrio primeiro dentro de mim, que vibra fora, que vibra fora e que vibra fora. Então, obrigada pelas palavras, imagina, desculpa, não tem que desculpar o desabafo, de jeito nenhum. Eu espero que isso que a gente trouxe, Cláudia, verdadeiramente tenha tocado você, né? E é um lugar de, primeiro, reconhecer, eu mereço ser bem tratada? Se a resposta for sim, porque eu ainda estou permitindo que as pessoas falem que eu estou incomodando?
porque eu ainda estou permitindo que as pessoas me tratem de uma forma que eu não gostaria de ser tratada. E essa é uma resposta que vem de você, não vem de fora. As pessoas nos tratam como em algumas áreas a gente se trata. Então olha com carinho para você, né? É isso que eu quero? É isso que eu mereço? Não, não é isso nem que eu quero, nem que eu mereço. Então tá, então se não é isso que eu quero, nem o que eu mereço, qual o pequeno passo? Porque se as pessoas falam e continuam falando, é sinal que tem alguma coisa aí que não tá batendo. Tem alguma coisa que não tá certa. Porque se elas continuam falando e continuam ali, você continua incomodada, mas também continua ali, tem um ganho. Tem um tá ruim, mas tá bom? Vamos fingir que não foi nada. Vamos deixar isso pra lá? Mas a gente tá falando da mesma coisa, né? Eu falei de pedreiros e marceneiros, enfim, mas isso que você tá trazendo é a mesma coisa, Cláudio. Para quem estará comigo este final de semana, nos vemos na sexta-feira. Para quem quer saber um pouco mais, manda um direct, entra no 95311-3755. Quer alguma pergunta, quer falar sobre alguma coisa, quer trazer algo que seja dúvida, e não tem problema algum que você entre, que você traga a tua verdade, porque a tua verdade modifica a verdade de outras pessoas que falam, uau, já passei por isso, né? A história pode ser muito diferente quando todas nós podemos olhar para as nossas forças, respeitar o masculino com as forças deles, e a gente pode conviver muito mais em harmonia. Nos vemos sexta-feira, espero que fiquem todos bem. Eunice, eu gostaria muito, mas entre em contato e a gente conversa, tá bom? Um beijo no coração. Wanda, você tá aqui perdindo para participar desde o início. Isso é desejo de trazer alguma história, ou você tá apertando o botão à toa? Obrigada a você, Aidalva. Bom, gente, ela não responde, acho que ela tá apertando ali à toa mesmo. Um beijo no coração. Vocês vão ver muitos... Olhem o Instagram, acompanhe aí para quem estará conosco. Um prazer, Nália. Muito bom te ver por aqui, viu? Até breve. E quem estiver junto conosco, eu tenho certeza que será um enorme divisor de águas. Vou sair, vou dormir agora. Beijo, Claudinha, já estamos encerrando. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau.